Uhum. E agora me explica um pouco sobre os seus outros projetos. A gente já falou bastante de Games for Change, vamos falar ainda mais no programa, mas você é pesquisador da Cidade do Conhecimento, está presente além da FEFELESH, você também está na ECA, e recentemente eu queria que você relembrasse um pouco o que foi a experiência de trazer um evento da Unesco para a Universidade de São Paulo. Bom, o que foi isso? Esse projeto agora, com certeza, ele conecta com essa experiência da Unesco. A Unesco também, outra agência da ONU, vem ao longo dos últimos anos batalhando muito por o que se chama em inglês Media and Information Literacy, MIL. Uhum. E, bom, é só uma rede que foi se expandindo pelo mundo, se formou uma aliança, a GAP1000, Global Alliance for Partnerships in Media Information Literacy, quer dizer, uma aliança global de parcerias pela... Bom, aí tem uma polêmica, como traduzir literacy? Alfabetização, letramento, literacia, em suma, quais os skills, né? Tem muita palavra em inglês aqui. Letramento parece uma cultura muito escrita, mas de uma certa forma tem a ver com isso, é a passagem do conhecimento, né? É a codificação. Em última análise é o seguinte, você sabe codificar? Antigamente, basicamente, Veja bem, codificar não significa programar. Também, quer dizer, também inclui, faz parte, mas né? é uma você, parte. Quando vai programar um videocassete ou vai programar o seu aplicativo no celular, você está programando. Sem dúvida. É claro que o software livre, ele é muito importante, inclusive por isso, porque ele é livre, ele é aberto para que as pessoas se capacitem nas competências da codificação. Seja a programação, seja escrever um post e cada vez mais operar com as imagens. A gente vê que a internet, depois de várias ondas, né? A blogosfera, a web 2.0, depois toda a explosão do audiovisual, cada vez mais é uma internet da imagem. Né? É uma rede de imagens, inclusive de como nós construímos as nossas identidades usando essas imagens. Por isso que causa estranheza quando você vê o predomínio na própria internet, que em tese favorece a diversidade e muitas formas de expressão, você começa a ver a repetição de comportamentos de massa, de polarização, de massificação de ideologias, quando na verdade existe ali um potencial para diversidade, para mais democracia e mais criatividade. Mas isso não acontece espontaneamente. Precisa políticas públicas, as escolas precisam se apropriar dessas tecnologias, conversando com as crianças e com os jovens. Quer dizer, não é que você vai ter que decorar uma tabela de tabuada ou decorar os fatos da história para responder uma prova. Como é que a gente pode retrabalhar esse método de ensino? A prática pedagógica ser mais divertida. A gente tem palavras, né, muito assim, difíceis, né, lúdicas, né? Então se fala muito do lúdico, né? Mas na prática é o seguinte, o aprendizado é a vida toda. E se não for alguma coisa que traz prazer, ou seja, que mexe com afeto, não vai para frente. Não vai para frente. Então, o que as pesquisas estão mostrando, e aí que os jogos têm importância, é que a educação que funciona é aquela que é efetiva e também afetiva. Sem dúvida. Né? Então, para criar um espaço de convivência onde você tem não apenas tecnologia, mas também amabilidade, afetividade, sentimento, aí vai entrar o quê? Solidariedade, respeito aos outros. Empatia, aceitação da diferença. Tudo isso é uma educação para a justiça que, repito, não está nas escolas. Essa agenda não está nas escolas. Ao contrário, ela é combatida. Você traz a questão do gênero, vê o pessoal dizer que isso é levar partido. Não tem nada a ver com partido na escola, gente. É simplesmente transformar o processo de aprendizagem, que é do aluno e é do professor sempre, simultaneamente, transformar isso num processo divertido e que faça diferença no mundo real. E também uma coisa que, assim, eu vi uma discussão muito interessante na E3, não tem a ver com a educação exatamente, mas um dos grandes jogos que chamou a atenção é o Hideo Kojima está lançando o Death Stranding e foi anúncio na Sony. Ele chegou a percorrer a E3 e ele fez uma palestra, uma discussão, na verdade, com um cineasta que vai fazer a transformação do Metal Gear em filme. E ele estava explicando uma coisa muito interessante, que ele sempre sonhou em ser diretor de cinema, sempre conviveu com referências do cinema e acabou indo para o videogame meio porque o mercado japonês de cinema não é tão bom assim, mas ele acabou se afeiçoando por uma questão muito interessante, porque para a geração dele, que não é a minha geração, é uma geração anterior mais próxima da tua idade, com perdão de denunciar a idade, mas ele falou, é uma mídia que eu vi nascer e eu tô cuidando dela nessa passagem. Eu sou da época do fliperama. Então.
o popular arcade. Pong. Eu vi essas coisas nascendo. Exatamente. E eu acho que quando você fala de colocar elementos do jogo na sala de aula, eu vejo muito esse tipo de visão, porque a gente fala muito de cinema e fala muito de livro. Não que pelo contrário, eu sou super a favor de você ainda passar o ensino formal. Mas se o videogame é tão importante quanto o cinema, isso precisa estar aplicado de alguma forma na sala de aula. E o jogo que é digital ou não é digital, ele convive também com a evolução da internet. Você falou das outras pesquisas que a gente vem realizando ao longo dos anos na USP. Uma das pesquisas que a gente começou já faz 15 anos, bastante tempo, é a história das moedas sociais. Que a gente conversamos bastante sobre isso. Falamos bastante sobre isso, já fizemos vários eventos discutindo. Afinal, o que é isso? É possível inventar novos dinheiros? Qual a teoria desse negócio? Que tecnologia é essa? Aí, ao longo dos anos, a tecnologia foi evoluindo. A Bitcoin, obviamente, apareceu. Hoje todo mundo sabe o que é uma Bitcoin. Deu uma bolha aí que... Deu até bolha de Bitcoin. Mas a verdade é que existe hoje uma tecnologia blockchain, independente da Bitcoin, blockchain e outras tecnologias que permitem que esse jogo, que a gente está falando que é uma brincadeira, alguma coisa, ele não é só um passatempo. Porque se é um jogo para transformar a realidade, é quase que uma gincana, vamos mudar o mundo. Exatamente. Então, eu posso inventar uma moeda que circula nesse espaço, que é um espaço virtual e real ao mesmo tempo. Então, a discussão que a Unesco permitiu, isso foi no final de 2016, lá na USP, foi exatamente essa. Como é que a gente pode criar redes de letramento, de alfabetização em mídia e informação, em que os projetos, as atividades, seja na escola, seja na sociedade, seja inclusive dentro das empresas e dos governos, como é que é possível redes novas trabalharem a questão de você se apropriar do conhecimento desses códigos para produzir novas formas de riqueza, de emprego, de ocupação, né? Gerar uma nova economia de fato. Uma nova economia de fato, não fortalecer os mesmos monopólios que já dominavam antes do digital. Exatamente. A própria macroeconomia. A possibilidade existe. Então a Unesco, ela, com o GAP1000 e o encontro que aconteceu na USP, validou a ideia de criação de uma moeda internacional. Né? A gente começou uma campanha que ganhou o nome de 1000 cliques. Sim. E que aos poucos ela vai se estruturando. O nosso projeto com a área de drogas e crime vai conectar com isso. De tal forma que você joga... vai usar a moeda Nós vamos usar uma moeda social, onde se você está participando do jogo da justiça, existe valor. Você consegue convertê-la em cursos, em benefícios. É possível criar uma rede. Claro que isso vai depender, como qualquer moeda, digital ou não digital, o valor de uma moeda depende da confiança que o comerciante ou qualquer um, que o vendedor ou comprador tem naquele objeto. E a confiança vem do uso, né? Vem do uso, vem de processos cada vez mais sofisticados e complexos de legitimação. Certo. Né? Então eu posso querer a moeda do cartão de crédito que me dá bônus porque eu estou consumindo muito qualquer coisa. Eu ganho meus bônus, vou lá, depois troco por uma panela, troco por uma passagem aérea, o que quer que seja. Bom, e quem faz o bem? E quem luta pela justiça? Tem um programa de fidelidade à justiça? Tem um jogo aí, algum esquema que a gente possa participar, onde, se ficar realmente comprovado que eu, na minha escola, na minha ONG, no movimento, estou fazendo coisas que estão certificadas, até com blockchain, que eu fui lá e participei de um processo, por exemplo, de memória das lutas num bairro, por exemplo, né, das lutas por justiça, da luta contra a violência policial, contra o preconceito, o racismo. Resgatando essas memórias. Resgatar as memórias sociais, qual o valor disso? A moeda normal, ela não reconhece. O programa de milhagem, ele está num outro circuito. Sim. Então existe, de fato, esse é vamos dizer, a conclusão que a Unesco validou e que a gente continua trabalhando nessa direção. Sim, uma outra moeda é possível, desde que haja atividades que legitimam a confiança das pessoas naquela moeda. Aquela coisa de você gerar uma economia não baseada somente no consumo, mas em determinadas ações, determinadas engajamentos. A gente fala essa palavra muito forte hoje. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte... Por quê? Desculpa, só para complementar. Fala-se muito em economia criativa, né? Sem dúvida. Mas por que a economia ética também não ganha tanta divulgação? Exatamente. A quem interessa falar só em criatividade sem dizer o porquê? Para quê e com quem? Por que se fala tanto de ética na política e não em ética em economia, né?
em economia e, em particular, na economia criativa. Ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nome Weinstein te diz alguma coisa? Então, quer dizer, nós temos problemas éticos seríssimos, até mesmo na produção de um celular. Sem dúvida. Da onde estão vindo várias das matérias-primas aqui, que tipo de trabalho, que tipo de exploração dos nossos recursos finitos no planeta. Trabalho escravo na China. N problemas que estão escondidos aqui. Você olha e fala, poxa, eu tenho aqui um celular. Então, economia criativa, bacana, muito interessante. Que tal tornar isso indissociável, até como arte, em questões éticas? Né? Veja, de novo, não é partido, é ética. Onde a gente vai aprender isso? Temos que ir com as crianças e, quem sabe, alguns idosos também mais experientes. Falar, gente, vai com calma aí. Eu acho que uma aliança das crianças com os idosos pode causar impacto. Sem dúvida nenhuma. Mesmo porque os mais velhos eles podem ajudar a acelerar um processo que já está embrionário na sociedade. Né? Exatamente.